Bom, agora eu gostaria de falar para vocês sobre as pessoas que se relacionam com o dependente químico. O que se nota pela experiência é que tem alguns tipos de personalidade que o dependente químico atrai ou é atraído pelo dependente químico. Então, em relação com o dependente químico, sempre tem o dono da droga, o dono do bar, o dono da biqueira, mas ele sempre está em relação com o dependente químico. E qual que é o interesse do dono da droga, do dono do bar? É que o indivíduo gaste, né? É que o indivíduo use. Em relação também, né, com o dependente químico estão os amigos. Então, com os amigos, entre aspas, né, ele forma uma rede de apoio para o uso da droga, né, ou para o uso do álcool. Então, quando ele tem dinheiro, ele paga para os amigos. Quando ele não tem dinheiro, os amigos pagam para ele, mas ele está sempre usando. Então, o dependente químico ele está rodeado de, entre aspas, amigos. Com eles, ele forma uma rede de apoio para o uso da droga. O dependente químico sempre tem inimigos. Quem são os inimigos? É o pai que pega no pé, é a mãe que pega no pé, é o chefe que cortou o ponto, né? É a esposa que, porque ele gastou dinheiro do salário a mais. Então, ele está sempre cheio de inimigo, tá? E na relação, né, com esses inimigos fictícios ou imaginários ou reais, né? Então, o que que acontece? Ele desestabiliza, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele fica agressivo e o que que ele faz? Vai lá no dono da droga e usa a droga, né? Então, quero que vocês entendam que esse tipo de pessoa, esse tipo de posicionamento dessas pessoas só incentiva o uso. Ele também, ele se relaciona bastante com pessoas perversas. Pessoas que não estão nem aí para ele, sacaneiam ele em tudo quanto é lugar, não gostam dele, odeiam ele. E daí o que que acontece? Justamente por isso, porque ele é manipulador, ele é sedutor. Quando ele se relaciona com uma pessoa perversa, o que que acontece? Ele desestabiliza, fica bravo, fica ansioso, né? Fica mal e vai lá e usa a droga. Então, no contato com as pessoas, né? Com esse tipo de personalidade, faz com que ele use a droga. Existe também o repressor, né? Então, por exemplo, a polícia pega ele saindo de uma balada, mal, chega lá, bate nele, ou revista, empurra ele, judia dele, leva preso. O que que acontece? Ele passa mal, passa nervoso, fica ansioso. O que que acontece? Vai lá e usa a droga. Vai lá no dono da droga e usa a droga. Existe também aquela pessoa, o que dá lição de moral, o tempo todo. O pastor, o padre, né, que chegam e falam e dá, eu digo assim, o termo assim é o metido ao pastor, o metido ao padre. Aquele que se acha mais do que ele. Fica falando de religião, tenta resgatar um indivíduo com a experiência dele. E ele não consegue, porque ele é dependente. Então daí ele olha para o sujeito consegue, o sujeito conseguiu, o sujeito está bem e ele não consegue. O que que faz? Desestabiliza, ele vai lá e usa droga. Então é complicado, nós temos que pensar e pensar muito qual é o nosso posicionamento perante o dependente químico. Existem aquelas pessoas inocentes, o inocente útil. É aquele que empresta dinheiro, aquele que não corta o ponto, aquele que é bacana, que é usado pelo dependente químico. Então, quando o dependente químico usa, né, as pessoas, os inocentes, úteis, o que que ele faz? Ele se aproveita disso, vai lá e usa a droga. Então, nós temos que pensar qual tem que ser o nosso posicionamento. Porque se a gente ficar como amigo, como inimigo, né, oportunista também, o dependente químico é sempre cercado de oportunista. É aquele sujeito que vê que ele está usando lá, daí chega lá, escute, diga uma coisa, não quer vender essa jaqueta? E o cara, não, essa jaqueta foi minha esposa que me deu, pagou R$ 300 e tal. Ele espera o sujeito usar mais, o sujeito usa e daqui a pouco o sujeito quer usar mais, está com muita compulsão, ele compra a jaqueta do sujeito por R$ 30. E o sujeito usa a droga e agora não tem a jaqueta, vai chegar em casa, vai ter problema, vai ter que mentir, vai ter que omitir as coisas. Então daí ele usa mais droga ainda, desestabiliza o sujeito e usa mais droga, né? Então, o que que acontece?
Acontece que qual é a melhor forma de entrar? Porque o profissional ele não pode trabalhar essas pessoas, ele não pode trabalhar o oportunista, ele não pode trabalhar o inocente, ele nem conhece. O caso chega para ele pela família, né? Então ele vai ter que trabalhar o quê? Com o dependente, ele nem conhece às vezes, ele só vai encaminhar para a psiquiatria para fazer o internamento. Então, a família é sempre o melhor recurso. Na maioria das vezes, a família é o único recurso do profissional trabalhar. Então, por isso, a necessidade, né, da família se capacitar. Outra coisa que nós temos que entender também, né, é a prioridade do dependente químico. Qual que é a prioridade do dependente químico? Então, qual que é minha prioridade? Minha prioridade é saúde e bem-estar da minha família. Essa é a primeira prioridade. A segunda, ter um carro bonito. A terceira, viajar para o exterior. A quarta, comprar uma casa na praia. Essas são minhas prioridades. Qual que é a prioridade do dependente químico? A primeira prioridade é usar droga. A segunda é usar droga. A terceira é usar droga. A milésima é usar droga. Ele não está nem aí para a família, não está nem aí para o emprego, não está nem aí para os filhos, não está nem aí para a esposa, né? Porque a prioridade dele, desde a primeira à última, né, tudo gira em torno da droga. Então, alguém que tem uma prioridade dessa, que não prioriza saúde, nem emprego, nem família. Alguém que não tem escuta, como eu já falei para vocês, que as drogas são ototóxicas, né, e lesam a parte do cérebro responsável pela escuta. Alguém que tem, a droga é psicoativa, não tem a compreensão da realidade. E com esse tipo de prioridade, complica, né? Então, é isso que eu falo. A família é o recurso. A família é o melhor recurso e por isso a família tem que se capacitar. Bom, como a prioridade, né, do indivíduo é o uso de droga, quando ele não tiver dinheiro, ele vai fazer conta lá, por exemplo, no local onde ele compra a droga. Ele vai abrir uma conta lá, vai abrir uma conta e a prioridade dele é usar, não é pagar, é usar. E tudo ele vai mobilizar toda a energia para poder usar, poder usar. Então vai formar o quê? Vai formar uma dívida impagável. Por algum tempo a família vai ajudar, a família vai pagar, daqui a pouco a família não vai ter mais condição. E quando a família não tiver condição, o que que acontece? Então o que eu quero falar para vocês? O indivíduo ele está ligado com o dono da droga, assim como aquela relação da cobra com o rato. É uma relação magnetizante, ou seja, a cobra vê o rato, vai chegando perto do rato, o rato pula, se arrepia tudo, mas não consegue fugir, ela vem e pega o rato. É essa a relação que vocês têm que entender. E por que que isso acontece? Por causa da prioridade dele, porque a prioridade dele não é fazer o tratamento. A prioridade dele não é pagar o traficante e fazer o tratamento, mudar de vida. A prioridade dele é usar a droga. Então ele não consegue fugir dessa relação que vai acabar destruindo ele e a família dele. Então, por isso, o papel da família é fundamental. Por isso a família tem que se capacitar. Por isso a família tem que vir para atendimento. Por isso a família tem que procurar recurso e por isso a família tem que saber dar limite. Tem que saber que limite é proteção, né? Limite é garantia de sucesso no tratamento e que limitação não vai ajudar em nada, ok?